Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso live, onde iremos falar sobre tecnologia em saúde. Eu sou Idaleste Oliveira, sou administrador do SST. Estou aqui para fazer a introdução e irei imediatamente passar a palavra para quem irá moderar este live. Falo do Dr. Celestino Delgado, ele que é médico imagiologista, chefe de serviço de imagiologia do Hospital do Brenda e administrador para a área clínica do SST. Sendo assim, dou início a esta live que nós achamos ser muito produtiva para a realidade que é a telemedicina e as outras tecnologias de saúde no nosso país. Dr. Celestino Delgado, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Dr. Idalécio. Sejam bem-vindos a mais um live da SST Angola. Eu sou o Dr. Celestino Delgado, médico imagiologista, e estamos aqui hoje exatamente para darmos início à nossa webinar a falar sobre tecnologias em saúde. Falamos da SSD EAD, que é uma plataforma de educação em saúde à distância, que ela é destinada a profissionais de saúde, estudantes, pessoas preocupadas com a sua saúde e seu bem-estar. Esta mesma plataforma foi lançada em 2020, após o lançamento da nossa plataforma de telemedicina. Daí que surgiu a necessidade de se promover o ensino para a área de saúde e a plataforma foi formalizada para dar seguimento às formações que já eram realizadas na nossa plataforma de telemedicina, porque vimos que há uma necessidade muito grande em que devemos manter a continuação da formação contínua em saúde e, nesse caso, o ensino à distância vem como uma ferramenta muito importante que vai possibilitar quer professor, quer alunos ou estudantes no geral, profissionais da saúde, de obterem essas mesmas formações sem a necessidade de estarem presentes numa mesma área física. É com base nisso que organizamos essa webinar, com a grandiosa presença e a ilustre presença do Dr. Carlos Camargo, que é CEO do Brasil Telemedicina, o mesmo é especialista em cardiologia pelo Hospital Coração de São Paulo, especialista em administração de sistemas, o mesmo colabora no Departamento de Eletrocardiologia da Faculdade de Medicina da USP, e que há mais de 10 anos lançou a empresa Brasil Telemedicina, sendo um dos pioneiros da telemedicina privada no Brasil, e que atualmente contam com mais de 10 plataformas ligadas à tecnologia de saúde. Bom, sem mais demoras, estamos todos sedentos para ouvir aqui a explanação e, claro, tirar muito aproveito da experiência do Dr. Carlos. Dr. Carlos, por favor, tenha a amabilidade, esteja à vontade. Muito obrigado pela apresentação, Dr. Celestino. Obrigado aí da Leste também pelo convite de estarmos hoje participando com vocês. Há pouco eu falava com ele e disse que nós somos países co-irmãos e temos que trocar muita informação, ajuda, porque todos nós estamos caminhando numa época difícil e que essa ajuda vai ser muito importante. Eu separei aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. E vocês já estão vendo, né? Muito bom. Sim, doutor, sim. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma breve iniciação aqui nos meus dados para que a gente possa ficar na mesma página. A gente sabe que na década de 1970, principalmente logo após o advento do homem na Lua, começaram a se falar muito em telemedicina já naquela época e fizeram uma definição que eu achei importante, que literalmente ela significa cura à distância, usando tecnologias. E isso fez com que a gente trocasse não só informações no sentido de condutas médicas naquela época, também como informações
na parte de imagiologia, seja de um eletrocardiograma, de uma radiografia, de uma tomografia, e que fez muita importância. A telemedicina, de uma certa forma, ela é uma ciência aberta, né? Ela incorpora todos os avanços tecnológicos que a gente tem no dia a dia, sempre no sentido de trazer mais benefício à distância, o auxílio do tratamento das pessoas. Ela visa principalmente aproximar o paciente do médico, para que a gente possa, desde o início, começar a fazer uma prevenção primária, que é hoje o ato mais importante que a gente pode fazer numa população, porque assim nós estamos prevenindo doenças. Então, nós sabemos que hoje a própria estrutura e as dificuldades que nós temos na saúde de nossos países gera uma dificuldade de prevenção primária. Esse distanciamento gera mais doenças, mais gastos e mais óbitos. Então, a gente precisa melhorar isso. E a telemedicina é um desses meios que veio para trazer esse benefício. Eu lembro aqui para vocês, como não é, apesar de 1970 sair essa definição de telemedicina, em 1910 nós tivemos o primeiro estetoscópio via rádio. Então, foi a primeira palavra a respeito de telemedicina. Conseguia-se ouvir o coração à distância por um estetoscópio via rádio. Como eu disse aqui também, a NASA, em 69, começou a fazer viagem à Lua e usou muito desses equipamentos para que pudesse transferir dados, para que pudesse transferir situações de queixas ou sintomas para que pudessem ser tratados aqui na Terra. E foi uma grande evolução. Muitos equipamentos que nós usamos hoje, com certeza, partiram dessa descoberta dessa época. Em 89, nós tivemos a invenção da Rede Mundial de Saúde, de internet, que foi a nossa princípio de tudo, para que a gente pudesse hoje, inclusive, estar fazendo essa live através da internet. Ela abriu a comunicação mundial de todas as formas. Em 2015, nós tivemos a presença da IBM com o Dr. Watson, que é a inteligência artificial, um software que vai nos ajudar e está nos ajudando muito dentro da telemedicina e dentro da própria medicina. Nós acreditamos, e tinha nessa época, um investimento de 34 bilhões em telemedicina, até 2020, que foi o ano passado. E depois eu vou mostrar uma outra evolução desses valores para vocês verem como nós estamos no caminho certo. Na sequência, nós temos aqui uma explicação. Eu vou voltar a um assunto que eu não sei se vocês tiveram esse tipo de problema nos países de vocês, mas nós tivemos no nosso. Existe uma dificuldade muita do médico, do paciente, entender os benefícios da telemedicina. O médico, porque ele foi formado, na maioria deles que estão em atividade hoje, muitas vezes longe de internet, longe de telefone celular, longe de qualquer estrutura de computador. Então, essa formação foi fixa e básica para que se tivesse contato com o médico, que haveria necessidade de fazer um exame médico, exame físico em todos os pacientes. Então, culturalmente, nós tivemos uma dificuldade grande inicial para que os médicos, ou a maioria dos médicos, usassem telemedicina, pela formação e também pela geração dele. Quando eu falo em geração, nós temos que lembrar aqui da época, desde 1780, quando havia a mecanização à força a vapor. O melhor do curso vai ter direito a isso. É proibido falar português na plataforma. Por favor, doutora Ângela, obrigado. Doutor Carlos, por favor. A mecanização que eu estou falando aqui, que foi a vapor em 1780, 100 anos depois apareceu o acontecimento de uma inovação que foi a eletricidade. Isso fez com que mudasse tudo. O mesmo com a computação em 1970 e depois agora com os computadores, a internet, a inteligência artificial, agora na década de 20. Então, nós estamos vendo que realmente essa mudança são mudanças muito rápidas e que transformam a ideia das pessoas que têm que fazer também adaptações rápidas. Por isso que nós temos motivos culturais de gerações também que envolvem o atendimento hoje do médico simplesmente por telemedicina. Aqui a gente vê também as diferenças da geração X, Y, Z, e que Robert Capra, já em 1950, dizia que
cada inovação que existisse na área da saúde ou da tecnologia, ela demoraria 50 anos para que houvesse adaptações. Já na década de 70, esse fato já foi mudado para 10 anos. E hoje nós estamos falando em 3 meses, 6 meses a adaptação das pessoas, porque os acontecimentos estão sendo muito rápidos, as inovações também estão sendo muito rápidas. Então nós temos que, como eu ouvi o Dr. Celestino falar, fazer o estudo à distância, preparar as pessoas, não simplesmente jogar o que está acontecendo para que elas usem, para que elas também entendam a necessidade que isso deverá trazer para as pessoas, o entendimento por que eles estão usando e o benefício que vai trazer. Somente a cultura, o ensinamento vai demonstrar e quebrar esses estigmas de geração anteriores para os dias atuais. Por que a telemedicina? Quando nós falamos em telemedicina, nós perguntamos se nós podíamos tratar anteriormente um paciente próximo, examiná-lo, por que a telemedicina traz um benefício? Eu peguei alguns números aqui do Brasil e de Angola. Angola hoje tem 28 milhões para aproximado de pessoas, de habitantes. E nós temos em cerca de 6.400 médicos. Se eu estiver errado, Celestino, me corrija. 6.400 médicos. Não, está certíssimo. Está certo. Isso aí, se você for ver, segundo a Organização Mundial de Saúde, deveria ser um médico para cada 1.000 habitantes. Nós estamos aqui com um médico para 4.400 habitantes. Então, nós temos uma deficiência grande de médicos. Além de contar, que eu vou mostrar que é pior ainda no Brasil, essa situação, porque esses médicos que se formam novos, eles também não querem ir para esses lugares longínquos, eles não querem se estabelecer nesses lugares onde praticamente eles seriam importantes, mas não desejam ficar lá. Então, não adianta você aumentar muito o médico, que você vai, na verdade, aumentar os médicos nas grandes cidades e vai não tê-los onde você precisa. Mais uma razão que eu estou mostrando isso, que a telemedicina traz uma importância muito grande para essa situação. Quando eu vejo aqui na demografia médica do mundo, na média, no mundo, é 3,4 médicos por 1.000 habitantes. Temos aqui na Noruega, na Letônia. No Brasil, hoje, nós temos, em média, 2,1. Mas eu tenho, por exemplo, no interior de Salvador, da Bahia, o 0,33. Então, você vê que as nossas situações não são muito diferentes de vocês. Que apesar de nós termos hoje 500 mil médicos, nós temos lugares que não tem a ser nem 20% por cada 1.000 pessoas. Então, realmente, é um problema sério e que a telemedicina, com certeza, vai conseguir trazer esse benefício. Quando eu vejo a distribuição, então, por região, eu vejo que o Nordeste, o Sudeste são lugares que realmente têm mais médicos, Sul e Sudeste, e nos outros lugares a deficiência é muito grande. População grande, quantidade de médicos pequenos. E vejo que nos próximos 15 anos, isso aqui é muito importante, essa experiência para vocês dentro de Angola. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 360 faculdades de medicina. Essas faculdades de medicina formaram até esse período 380, 400 mil médicos. Fizeram um aumento, hoje nós estamos com 362 faculdades de medicina. Acreditava-se que o aumento do número de médicos ia solucionar o problema. Acabou inflacionando o mercado médico. E eu espero que vocês possam escutar isso para não acontecer aí. Foi feita uma política errada, que hoje nós estamos com quase 500 mil médicos. E a desproporção geográfica piorou. Em vez de melhorar, ela piorou. E nós acreditamos que até 2030, em prazo de 15 anos, 2045, nós vamos ter 1,5 milhão de médicos no Brasil. Isso significa que nós teremos mais médicos, mais enfermeiros do que médicos. Perdão, falei errado, mais médicos do que enfermeiros. Então, é um desajuste muito grande que nós vamos ter que conviver com isso. Então, vocês têm que fazer uma política de programação diferente dessa, porque aumentar o número de faculdades não é a solução ideal
para esse tipo de situação. A população dos médicos de regiões, já passei. Opa, espera aí, estou voltando aqui, só um minuto. Aqui eu vejo que a grande maioria, pelo mapa, aqui a maioria dos médicos, olha aqui, estão tudo na região sudeste, na região... Olha só na região amazônica, no interior da Bahia, você vê que praticamente não tem médico. Se você vai na sequência, você vai ver, pior ainda são os especialistas. Então, quando você fala em especialista, então, aí que a coisa fica mais difícil, então. É outro problema que nós temos, porque se nós temos muitas faculdades de medicina, nós não temos vagas para todos fazerem residência e especialidade. Cerca de 90% dos médicos formados não conseguem fazer residência. E a cada ano piora essa briga, porque vão se formando novas turmas e também vão entrando nessa fila. Então, também não resolve. Um panorama hoje no Brasil, 70% das pessoas não têm plano de saúde, usam o Sistema Único de Saúde, que deveria ser o melhor sistema de saúde do mundo, que dá tudo gratuito, mas ele não é. Nós temos praticamente hoje 25% de pessoas que têm plano de saúde. Então, 140, 150 milhões de pessoas no Brasil hoje estão na mesma situação de atendimento que você aí, brigando com seus 28 milhões de habitantes. Então, você vê como nós temos situações muito parecidas e proporções piores ainda, porque são maiores. Então, é realmente muito difícil a situação. 13 milhões de diabéticos, 40% da população tem pelo menos uma doença crônica e 80% tem 2 doenças crônicas. Isso significa que a telemedicina pode trazer um benefício muito grande mesmo, para essas pessoas. Não só em valores comerciais, valores de cobrança, de crédito, de honorários, como de facilidade de levar a saúde e você conseguir seguir essas pessoas à distância. Você conseguirá coletar dados e possibilidades de fazer uma política melhor de saúde para esses 70%. Eu não sei a proporção de quem tem aí plano de saúde. Só para você ter uma ideia, nesse período de 2015 a 2017, devido a essas crises políticas, 3 milhões de pessoas estão deixando seus planos de saúde. Agora, na época da pandemia, também aconteceu outra evasão muito grande. Porque eles diziam, por que eu vou pagar se eu não posso usar? Eu não posso ir no médico. Então, isso também é outra preocupação. Nós temos aqui uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em 2019, que dizia que 77% dos brasileiros se automedicaram nos últimos 6 meses. Significa que eles não foram ao médico. 25% tomaram pelo menos uma vez por semana a prescrição, sem receita, sem orientação médica. 22% disseram que têm dúvidas em relação aos medicamentos. E pior ainda, 25% falaram que a primeira opção deles, quando ficam doentes, é procurar o vizinho. E depois é procurar o amigo. E depois é a farmácia. E, por último, somos nós médicos. Então, é uma dificuldade, uma desinformação muito grande devido às dificuldades de acesso ao médico. E a telemedicina, com certeza, vai conseguir resolver isso. Outro local que eu estou investindo e estou indo, que eu gostaria de falar muito para vocês, que eu acho que vocês têm muitas farmácias e drogarias, é usar a capilaridade das farmácias. Dos 5.476 municípios hoje no meu país, só cerca de praticamente 20%, 25% não tem médico. Ou tem médico uma vez por semana. Mas todos eles têm farmácia. Então, nós temos uma capilaridade muito grande das farmácias, que aí também deve ter farmácias, drogarias, e que poderão se tornar um investimento em local
que possam ser feitas essas consultas, principalmente lembrando que, quando nós temos uma população pobre, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem internet fácil. E se você fazer com que esses locais, essas farmácias tenham essa capacitação, será um novo ponto de saúde dentro dessas cidades à distância. Porque é melhor ter um ponto único e saber que tem condição de você dar assistência, e ainda mais dentro da farmácia, que ali já se vende o medicamento, ou se doa o medicamento, do que você não ter lugar nenhum. Então, eu coloquei isso aqui, eu estou num projeto hoje grande já, com muitas farmácias, e isso aí tem sido maravilhosamente bem visto e bem aceito pela população. A pessoa chega na farmácia, ela tem um totem nosso, com QR Code, ou ela pega o celular dela e bate no QR Code, ou ela pede para o farmacêutico que ela faça uma consulta. E tem uma sala que a gente chama de farmácia clínica, onde o farmacêutico senta com a paciente, faz a conexão, chama o colega médico e discute o caso dela. Pode ser um problema de doença crônica, pode ser uma coisa aguda e pode até ser apenas uma orientação. Mas, com certeza, será uma orientação mais bem feita, bem realizada, porque será feita por um médico e não por um leigo. Hoje, no Brasil, nós temos uma triste realidade que, no interior, nós temos mais prescrições por balconista de farmácia do que por médico. Então, o único jeito de nós conseguirmos resolver isso e facilitar a saúde da população é levar a telemedicina para esses pontos. Aqui eu vejo a distribuição, agora para mostrar para vocês, das farmácias. Olha para você ver como é mais homogênea a distribuição das farmácias no país em relação ao dos médicos. Então, seria um ponto fantástico de você conseguir levar o atendimento. A telemedicina no mundo. Hoje, quando a gente fala em telemedicina no mundo, nós falamos primeiro nos Estados Unidos, que já tem mais de 30 anos de telemedicina, está muito adiantado, já comprovou a queda, a diminuição de custos para a saúde do país. Cada vez mais eles estão investindo nisso. França, Inglaterra, o mundo todo está trabalhando em cima disso porque sabe que realmente isso é importante. Quando foi em março do ano passado, quando começou a pandemia praticamente para a maioria, nós tivemos mudança na nossa legislação, porque até então nós tínhamos algumas dificuldades para fazer atendimento de teleconsulta, de teleorientação por internet. Quando se liberou, foi uma oportunidade muito grande de ver e de sentir qual foi o benefício que a telemedicina estava trazendo para a população. E hoje a gente agora, com um ano praticamente de atendimento, e hoje nós chegamos, as empresas estão atendendo mais ou menos, só para você ter ideia, uma média de mais de 1.000 consultas por dia. Então, isso mostra o benefício que realmente estamos recebendo através da telemedicina. E a minha empresa, ela tem o que a gente chama de um atendimento popular. Atendimento que a pessoa pode falar, tipo, R$40 por chat, ou R$59 por videoconferência. Então, são valores que dificilmente alguém não pode. Então, esses benefícios criam uma massa de atendimento muito grande e de grande benefício para todos. Então, isso é muito importante. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um projeto que nós estamos lançando agora, que vai chegar uma hora aí em Angola que você vai ter mais empresas que vão vender a telesaúde, teleconsulta, que vão querer entrar. Vocês estão quebrando a cabeça para treinar o mercado. E virão outros, com certeza, para tentar tomar parte do mercado depois que estiver tudo pronto. Então, é muito importante você gerar valor no que você está fazendo. Então, não adianta só atender, fazer a teleconsulta da receita. É claro que isso é importante. Mas é mais importante ainda você fazer uma gestão integrada desses dados de saúde dessas pessoas, para que futuramente os médicos possam fazer uma atitude, um projeto de que realmente vai valer a pena para a saúde daquele local. Induzir o poder público
a fazer determinados projetos porque vocês estão à frente disso. Então, quando você integra os dados dessas pessoas no atendimento, aqui no caso nós temos um aplicativo, e esse aplicativo ele recebe informações todas para que a gente crie uma ação própria e proativa direta ao paciente. Não adianta só ter consulta e você não vê-lo mais. Você vai ter uma comunicação direta com ele, seja um paciente crônico, seja um paciente agudo, para que você não espere ele te procurar novamente, para que você faça um trabalho de atividade positiva para ele. Isso vai gerar, com certeza, saúde, vai gerar crédito no tratamento dele com a melhoria. Nós temos dessa plataforma, ela é multiprofissional. Ela tem médicos, ela tem psicólogos, ela tem fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionista, para que ela tenha uma saúde integrada e monitorada no sentido global. Aqui são os benefícios todos que a gente consegue dar: redução de acesso ao pronto-socorro, prevenção primária, adesão ao tratamento, porque você vai ficar em cima e acompanhando, diminuição de internação. Você tem aqui recursos de estatísticas e tudo o que acontece para você ver quais são as doenças que mais estão ocorrendo, onde você tem que agir mais rápido para você deter algumas doenças mais importantes. Por exemplo, o Brasil pecou há uns anos atrás e bobeou, e nós estamos tendo há 3, 4 anos já uma nova, não é uma epidemia, mas um aumento grande de casos de tuberculose. Isso é uma falta de controle do estudo dessas doenças que não estavam sendo monitoradas. Então, isso nós, médicos, podemos fazer com uma plataforma dessa. Porque nós vamos ter dados suficientes para ver aonde que estão aparecendo ou não novos casos. Outra situação para você que é imaginologista, Celestino, nós temos essa plataforma que ela faz laudos de muitos exames, desde um simples eletrocardiograma, 24 horas por dia, atendendo hospitais, com segunda opinião, tomografia, ressonância magnética, densitometria, onde esses clientes, que são hospitais, clínicas, enviam esses arquivos, nossos médicos e especialistas laudam e devolvem para eles rapidamente. Então, essa plataforma, por exemplo, nós já temos mais de 8 milhões de exames laudados. Estamos em mais de 725 cidades no Brasil. Então, é um projeto muito bom também para vocês, que poderiam ter equipamentos à distância e que seriam feitos os exames com técnicos e vocês estariam analisando na capital ou em outros locais maiores e devolvendo com a conduta para esses colegas que estão no interior, ou a necessidade ou não de fazer um tratamento ou uma transferência. Aqui é só a explicação. Eu falo muito do Conselho Federal de Medicina. No nosso Brasil, o Conselho é muito retrógrado do início. Tivemos dificuldades iniciais de aprovar o que nós estamos fazendo hoje. Como vocês aí praticamente mandam e são próprios do próprio Conselho, eu creio que vocês não vão ter essa dificuldade. Hoje a nossa situação está normalizada, nós estamos trabalhando e hoje já estamos trabalhando, inclusive, em planos de saúde para telemedicina, onde a pessoa vai pagar uma mensalidade pequena e vai ter atendimento. Algumas empresas estão fazendo uma restrição do número de atendimentos, outras estão fazendo um atendimento mais geral, ilimitado. Então, para os médicos que estão dentro das suas clínicas, para os colegas que estão nos hospitais, nós temos também um produto que é toda a parte tecnológica para ele aplicar para os seus pacientes. Ele vai usar todo o produto para os pacientes dele, de forma que ele vai gerenciar, ele vai ter prontuário médico, os pacientes dele vão poder consultar também à distância, sendo dele, fazer um retorno à distância, para que possam ter esse médico que escolheu o especialista tratando. Aí que é uma plataforma mais para médico especialista. Eu quero tirar uma dúvida, quero falar com o médico, o doutor Celestino, que está lá em Luanda, eu moro aqui em outra cidade do interior, ele vai agendar e vai conversar com você também e vai pagar por isso.
ali você marca um retorno, você avalia, esse é próprio para consultório médico ou hospitais. Então, é uma plataforma que também você poderá usar para tornar o seu consultório. Tudo isso, os objetivos dela são sempre os mesmos, né? Fazer com que se tenha mais funcionalidade. E nós temos uma novidade de praticamente 7, 8 meses para cá, que é o plantão. Nós temos um plantão 24 horas na nossa plataforma de clínico, e que nós estamos lançando agora em março para plantão de especialista. Ela funciona 24 horas, qualquer pessoa do Brasil inteiro, inclusive nós temos atendido muitos brasileiros que moram fora do país, ligam nessa plataforma, pagam com cartão de crédito e são atendidos imediatamente com o médico brasileiro. Então, eu tive já um paciente, Celestino, de Angola. Nós tivemos um paciente de Angola que usou a plataforma já. Então, é um fato interessante, mas que vocês também têm uma possibilidade grande de fazer também para poder diminuir esse pessoal que vai para o pronto-socorro sem necessidade, ou para atender aqueles locais que não têm o pronto-socorro e que você precisa atendê-los também. Bom, eu tenho a parte toda da psicologia que eu coloquei aqui, sessões psicológicas, que nem eu te falei. Eu tenho plantão de psicologia também para determinadas ações pequenas, onde o paciente também pode ter ou marcar e agendar sessões de psicoterapia, ou simplesmente podem fazer um atendimento de imediato. Bom, eu falei para vocês, olha, eu tenho a revista Forbes falou que até 2026 nós teremos um investimento de 268 bilhões de dólares em telemedicina, em telesaúde. Então, isso é uma coisa que vai crescer. Tudo que a gente lê está falando. Pode colocar sem medo e fazer que vocês vão acertar. Isso é uma coisa real e verdadeira. Não tem como sair dessa situação mais. É uma coisa real, realmente. Thomas Watson, né, que inventou o Dr. Watson da IBM, ele dizia que nossas máquinas não devem ser nada além do que ferramentas para empoderar ainda mais os seres humanos que as usam. É isso que a telemedicina é. Ela vem empoderar a todos nós para que a gente possa fazer melhor a nossa medicina. Eu me disponho agora, se for o caso, a responder algumas perguntas. Eu não sei se eu abordei tudo o que nós estamos fazendo, se você quer que eu fale mais alguma coisa, tá bom? Doutor Carlos, muito obrigado. Foi uma explanação brilhante. Acredito que foi bastante sucinto e objetivo concernente ao tema, não é? E realmente temos a concordar em muitos aspectos. Basicamente, a telemedicina aqui em Angola ainda está numa fase bastante embrionária, não é? Em que há que reforçar ainda vários aspectos jurídicos, não é? Para a legalização da mesma, já está-se a trabalhar nisso, e obviamente que ainda encontramos uma negação, se assim possamos dizer, por parte da população em geral, não é? Porque a nossa população é bastante conservadora, ao ponto de que consulta, tem que ter o médico aí em mãos, tem que sentir que o médico está a examiná-lo fisicamente, e só assim é que ele fica mais tranquilo. Mas, na prática, em geral, muitos médicos aqui já faziam teleconsulta. Sempre aquelas chamadas de telefone: doutor, eu tenho uma dor de cabeça, o que eu tomo? Estou com enjoo e náusea. A gente, por telefone, já consegue facilmente orientar esse paciente. E o paciente vê que não havia necessidade, né, de ir para um plano de socorro, para um hospital mais próximo. E na prática, no geral, 80% a 70% dos pacientes que vão até o hospital podiam ser facilmente atendidos pela telemedicina, porque basicamente só são orientações que nós passamos e o paciente fica totalmente tranquilo. Aí no Brasil, também no início, começaram a implementar a telemedicina. Será que houve essa resistência também por parte da população? Houve por parte da população, sim. É normal existir.
O que ajudou muito, eu estou falando uma coisa que até não devia, mas é verdade, né? A pandemia acabou ajudando a pessoa que tinha medo de sair de casa a procurar o médico por telefone ou por videoconferência ou chat, né? Certo. E hoje a realidade de vocês na pandemia hoje é pequena, né? Vocês não foram muito afetados com a pandemia. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora o Brasil já está com 245 mil mortes, né? Já tem 10 milhões de pessoas testadas positivas. Quer dizer, então isso daí também ajudou e facilitou as pessoas procurarem a teleconsulta ao invés de procurar presencial, né? Todo mundo ficou com medo de ir pronto-socorro, de procurar médico. Pra você ter ideia, nós tivemos locais aqui, eu tenho o estado do Manaus, os médicos fizeram uma greve, e não queriam atender ninguém. Ninguém, de medo de pegar a Covid, que lá Pois foi claro. feito. Então, você vê só como foi. Então, esse sintoma de medo auxiliou muito o aumento da telemedicina e fez com que a pessoa conhecesse que realmente é importante. Vamos dizer que você precisa renovar uma receita de um antidepressivo, de alguma coisa que você toma direto e você não consegue naquele momento. Nós renovamos a receita mediante a apresentação de outra receita. Ou seja, tem várias coisas pequenas que se podem ser feitas, patologias de menor gravidade, né, como dor de ouvido, dor de garganta, tosse, dor de barriga, uma série de coisas que você cuida e que você realmente consegue fazer medicação. O volume de prescrição também, nós temos prescrição digital, também é grande, né? E agora na pandemia que também foi autorizada a prescrição digital. Nós não tínhamos também antes disso. Ok. Então, tanto a lei para liberação da telemedicina, do jeito que está hoje, como a medicação digital foi liberada agora, o ano passado. Então, isso acabou propiciando realmente ao crescimento, né? Mas, olha, é de assustar realmente, apesar do Brasil ter 212 milhões de pessoas, o aumento, nós tivemos já quase 3 milhões de atendimentos já por telemedicina. Então, quer dizer, eu sei que é pequeno perto do volume do total, mas ainda é um volume grande e Com que ele certeza. interessante que ele dia a dia ele está aumentando. Assim. Ele continua aumentando, não é que ele parou ou diminuiu, não, ele continua aumentando. Com certeza. Com certeza. E principalmente numa vertente, por exemplo, cá em Angola realmente existem muitas farmácias, não é? E temos um grande problema em que dificilmente algumas dessas farmácias, não é? Tu podes comprar um fármaco sem prescrição médica, certo? E muitos dos pacientes, dos utentes, fazem consulta mesmo com o farmacêutico. Chega no Então, farmacêutico, tem um dor de cabeça e o farmacêutico passa logo uma medicação e já. Realmente esse princípio da clínica farmácia é brilhante e haveria de ajudar e muito, exatamente pela a nossa casuística de médicos para pacientes, que é muito grande. E não será em 10 anos que vamos conseguir chegar com os patamares da OMS. Daí que a telemedicina vai jogar um papel muito importante para conseguirmos resolver o problema cá do nosso país. E não só o facto de podermos interagir com médicos de outras partes do mundo, realmente. isso é brilhante, é hilariante. Agora, não sei aqui por parte dos nossos internautas, queiram fazer alguma questão, que podem enviar por mensagem, que eu vou de imediato fazer chegar aqui o caríssimo Dr. Carlos. Estamos aqui à espera. Alguém que queira fazer alguma questão? Alô, boa noite. Boa noite. Doutor Celestino, Sim, senhora. posso expor aqui as minhas questões À para vontade, o está aqui doutor o doutor. Carlos? Com certeza, esteja à vontade. Doutor Carlos, boa noite, daqui é a Rossana. Boa noite, Rosana. Eu tenho algumas dúvidas, vai me desculpar ser um pouco leiga nesse aspecto, porque realmente a telecomunicação é muito nova. E pelo termo dá a entender que entendemos tudo, mas na verdade quase nada entendemos, né? Então, eu tenho aqui algumas questões
primeiro quero concordar com o Dr. Celestino que mais de 50% dos pacientes, sim, podiam ser resolvidos com uma telecomunicação, porque são quadros muito simples de resolver e evitariam muitos transtornos indo até ao centro, ao hospital ou como que fosse, né? No entanto, eu queria saber se existe um nível social para a telecomunicação, a telemedicina. Ou seja, mais de metade da população é carenciada. E a telecomunicação a telemedicina, desculpa, precisa de meios, né? Temos que ter meios para ter acesso à mesma. E eu queria saber se existe em pensamento uma tecnologia mais acessível para poderem os mais carenciados também ter acesso à telemedicina. Tá. Doutor responder? Carlos, desculpa, eu prefiro que eu faça as minhas questões de uma vez, eu faço e o doutor responde. Pode falar. Posso fazer de uma vez. Essa é a primeira. E depois, no caso da prescrição digital, eu realmente tenho aqui uma dúvida muito importante, porque assim, nós sabemos que o diagnóstico é feito através de sinais e sintomas. Quando nós temos a telemedicina, muitas das vezes não temos acesso ao paciente e então não podemos objetivar os sinais deste paciente. Então, temos aqueles casos de dramatismo, pacientes que dramatizam uma situação e que podem nos fazer parecer que têm um quadro que, se fosse pessoalmente, não teria nada a ver com o quadro que ele apresentou na telemedicina. Então, nesses casos, como é que seria lidar com essa situação? Não sei se me fez entender, né? Entendeu? Entendi. Então, basicamente, são essas duas questões que eu tinha para o Dr. Carlos. Tá, vou falar primeiro, inicialmente. Quanto a essa facilidade de acesso, aqui no meu país, eu não sei como que é o seu, por isso eu estou a perguntar isso. 87% das pessoas hoje têm celular. Então, através de aplicativos que nós temos, a pessoa consegue acessar de um simples celular, não precisa nem ser um celular cheio de tecnologia. Então, ele tem acesso fácil, ou por Wi-Fi, ou pela própria conta dele. A banda que usa é muito pequena. Então, nós temos hoje, das consultas nossas, nós temos 90% das pessoas que acessam o nosso sistema são por celular. Apenas 10% são por computador. Então, a gente está investindo cada vez mais em aplicativos, inclusive nós vamos lançar o mês que vem agora, cada vez mais simples, mais intuitivos para que ele possa utilizar. Então, eu acho que isso daí responderia a sua resposta. Outra situação que eu falei para o Celestino, no caso do interior, que tem farmácias, a gente pode vocês montarem um local específico para que aquela pessoa chegue àquele local, seja farmácia ou um outro local, que ela possa acessar o médico e lá tem as condições necessárias para que a gente possa chegar até esse colega médico. Tá? Essa é a minha resposta para a primeira. Na segunda questão, nós sabemos hoje, eu estou com 39 anos de formado, né, de medicina, e a gente sabe hoje, que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando bastante experiente. E a gente consegue, muitas vezes, detectar quando o paciente está dramatizando ou não uma situação. E quando a gente tem dificuldades, aqui o que a gente faz? A gente pede exames. Se a gente não tem certeza do que é, nós vamos medicar sintomaticamente primeiro e depois nós vamos pedir exames. Como a nossa plataforma, além de pedir exame, além de fazer receita digital, ela faz pedido de exame digital e faz também atestado médico digital, nós podemos usar essas ferramentas para poder continuar vendo o paciente depois. Então, esse paciente, nós vamos poder acompanhá-lo. Então, não quer dizer que você é obrigado a dar receita para todo paciente. Nós temos uma média de 30% a 40% de pacientes que procuram o nosso tratamento e que eles são somente orientados. Não há uma obrigação de... Então, a gente tem que estar seguro também, como médico, para dar uma receita para aquela pessoa. Eu entendo. Olha,
eu vou te contar um exemplo típico. Tem paciente, nós já pegamos alguns pacientes, por exemplo, como são muitos médicos, né? São mais de 1.200 médicos, o fulano liga em horas diferentes do plantão, né? Então ele pega médicos diferentes. E ele muda a conversa, ele muda o diálogo, porque ele quer um atestado, por exemplo. Então a gente começa a fazer um filtro daqueles pacientes que são recorrentes para ver o que está acontecendo, para a gente bloquear aquelas situações. Então nós trabalhamos também administrativamente no sentido a captar esse tipo de problema para evitar que traga problema para o colega. Outra coisa muito importante que eu bato direto com os colegas, que eu mesmo acabo explicando para eles, nós temos um prontuário eletrônico dentro do atendimento. O médico, eu obrigo os médicos e falo a importância que tem de preencher tudo do jeito que aconteceu, com os detalhes, que isso pode um dia ser a defesa dele num problema judicial, porque a medicina hoje está muito judicializada aqui no Brasil. Então, para evitar problemas futuros, escrever o máximo de detalhes, o máximo de coisas para se proteger. Se você falar que tudo isso ainda resolve, olha, não. Os Estados Unidos têm uma estatística do ano passado que, em torno dos atendimentos presenciais, tiveram em torno de 10% de judicialização e teve 0% de atendimento de telemedicina. Então, eu fico pensando que a maior parte das pessoas que procuram telemedicina são geralmente coisas simples. É difícil, ninguém te procura porque está tendo um derrame, está tendo um infarto, entendeu? Procura, aí o bicho pegou mesmo, não tem nem jeito. Né? Olha, que eu disse no começo, é infecção urinária, é gripe, é uma sinusite, é amidalite, dor de ouvido, né? Não são coisas realmente importantes, são renovações de receita. Mas isso daí, se você for pensar, ele significa 70% do atendimento em pronto-socorro hoje. Não é 50%, não. Hoje a estatística que diz que 70% nós resolvemos com telemedicina. Que 30% vai para o pronto-socorro mesmo, porque daí existe um grau de gravidade grande, a complexidade é maior. Mas a maioria, realmente... nós temos um setor também dentro da nossa plataforma, que vocês podem implantar aí, que eu chamo de pós-venda. Por que pós-venda? Pós-venda é quando as lojas vendem alguma coisa, quer saber se o cliente ficou satisfeito, né? E a gente manda uma mensagem no celular dele por WhatsApp, imediatamente após o término, para saber o que ele achou da consulta do profissional, para a gente saber como que o profissional agiu com ele, o que ele achou, se ele recebeu medicação, se precisou de prescrição, se ele ficou satisfeito ou não. Isso nos traz, e sempre que ocorre algum problema, qualquer que seja, nós entramos em contato imediatamente com a assistência social para saber o que está acontecendo. Ou seja, a gente está sempre vigilante a esse tipo de acontecimento. Tá? Tá bem, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado nós pelas perguntas. Muito obrigado, doutora. Doutor Ivanildo Josué também levantou a mão. Por favor, queira fazer a sua questão. Doutor Ivanildo. Muito boa noite a todos. Boa noite, Sr. Celestino, obrigado. Boa noite, Dr. Carlos. Sou Ivanildo, especialista em cirurgia geral. Doutor, eu ouvi com muita atenção a sua explanação e ouvi também a explanação do Dr. Celestino e acho que é de mais-valia, sim, a telemedicina. Como o doutor pode explicar, e muito bem, as estatísticas feitas do que é a realidade no Brasil, começa por uma grande diferença daquilo que é a realidade em Angola. Eu não vou tanto fazer uma pergunta, mas tentar mais ou menos explicar os pós e os contras do que seria a telemedicina para nós. A princípio, para nós, a telemedicina é algo pioneiro e devo felicitar já o Dr. Celestino, o Dr. Idalécio, que tem esse projeto, e felicitar também o doutor, de certa forma, como acredito que padrinho, e por estar também dando o seu conhecimento, o seu aporte em nível de conhecimento daquilo que é a telemedicina e que para nós serve de mais-valia porque nós somos pioneiros e, é verdade, temos que nos aportar de conhecimentos daqueles que já fazem.
É o seguinte, em Angola nós temos uma população que eu acredito que mais de 45% é analfabeta. A população normalmente acude aos plantões, normalmente por gravidades. Nós atendemos gravidades, acabam por ser 50% gravidades e 50% algumas patologias que não são gravidades. Então, para nós, a telemedicina, de certa forma, para certas pessoas, conforme disse o Dr. Celestino, começa ainda a ser um tabu. Porque as pessoas não, de certa forma, ainda não acreditam nos benefícios que possam ter e, de certa forma, para nós, acaba por eles terem um pouquinho de razão, porque as nossas condições de saúde primária ou atenção primária são precárias ainda. Nós não temos uma atenção primária, aquilo que se prevê a nível do mundo, que é o médico está lá quando o paciente precisar. Então, aí é onde entraria a telemedicina. Mas temos um outro contra, que conforme o doutor explicou que no Brasil as pessoas primeiro procuram o vizinho, procuram um amigo. Aqui sucede muitas das vezes o mesmo. E até muitas vezes as pessoas só chegam ao médico se uma outra pessoa já teve a mesma patologia ou já passou pela mesma situação e foi a um médico. As pessoas preferem muitas vezes umas automedicarem-se com a receita de outras pessoas, outras muito mais além, vamos falar das camadas mais humildes, muitas das vezes procuram aquilo que nós chamamos aqui de quimbandas, procuram médicos tradicionais, não só os tradicionais, porque os tradicionais para nós de certa forma têm ajudado de certa forma, mas procuram aqueles médicos que não são médicos, não vamos assim dizer médicos, mas muitos consideram-se médicos. E outros, nós aqui temos falsos, temos um problema muito grande porque também temos enfermeiros a intitularem-se médicos, que têm postos médicos, que têm centros de saúde e que prestam assistência como médicos. Muitas das vezes, quando existe uma gravidade, é que eles dirigem-se ou dizem que vai a um hospital. Então, a nossa primeira dificuldade começa ali, para a telemedicina. Por aí, primeiro, porque os nossos pacientes não têm conhecimento, que eu acredito que é o conhecimento que o paciente no Brasil tem, todo mundo é minimamente estudado. Se tem uma dúvida, vai para a internet, se tiver outra dúvida, para a internet, procura um livro, lê e conhece, e muitos deles conhecem a sua patologia. Nós, aqui, os nossos pacientes, para começar, principalmente os pacientes crônicos ou com patologias crônicas, desconhecem a sua patologia. Por exemplo, nós temos um grande índice de pacientes hipertensos, diabéticos e insuficientes renais que desconhecem que são diabéticos, desconhecem que são hipertensos, desconhecem que são insuficientes renais. E quando conhecem, não conhecem a medicação que tomam. Por exemplo, ele vem a uma consulta e diz: eu tomo um medicamento de cor azul, um medicamento de cor amarela, que nós todos conhecemos que o medicamento é feito consoante a empresa que faz. E a empresa que faz pode dar a cor que bem entender. Então, nós médicos angolanos temos tido grande dificuldade nisso. E depois, para nós começa a ser uma outra dificuldade que nós como médicos angolanos temos que lutar na implementação da telemedicina, é a possibilidade desse mesmo paciente transmitir o que sente ou dizer os seus sintomas. Por quê? Porque nos pacientes, nós aqui existem certas ergas que eles usam para determinadas sintomatologias. Por exemplo, a epilepsia, que para nós é conhecida como gota. E se o médico não souber o que é gota, não vai entender o que o paciente tem. A hérnia inguinal, por exemplo, os pacientes chamam de bumbi. E se um médico não entender o que é bumbi, também não vai saber o que o paciente tem. A hidrocefalia, por exemplo, é chamada de sereia. E se o médico não souber isso também. Eu digo isso por quê? Porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar numa comunidade rural, perto de um dos parques nacionais, e que a princípio tive muita dificuldade em lidar com isso. E a nossa terceira dificuldade seria isso. Eu acredito que foi, não lembro o nome da doutora, acho que foi a doutora Rosana que pôs. A telemedicina normalmente abarcaria aquela população que tem o mínimo de condições necessárias para poder ter um poder aquisitivo, para ter internet, para ter um telemóvel, para poder estar todo momento, sempre que precisar do apoio de um médico, e ter um médico à sua mão, vamos assim dizer.
para nós isso tem sido grande, ou seria a nossa primeira grande dificuldade com a telemedicina. Mas, de certa forma, começa a ser benéfico porque diminuir as enchentes nos plantões, evidentemente, também, de certa forma, ajudaria ao intercâmbio entre médicos e no que é médicos, enfermeiros ou todo profissional de saúde, naquilo que é transferências, porque nós, às vezes, nós que fazemos plantão e tudo mais, recebemos transferências que às vezes são desnecessárias, e as que são necessárias, às vezes, recebemos não nas condições em que os pacientes deveriam chegar a ser atendidos. Então, isso nos ajudaria muito, dizer ao colega, ou trocamos impressões, por exemplo, se tiveres possibilidade de fazer um TAC, faz um TAC, se tiveres possibilidade de fazer. Mas nós, em termos de recursos, aquilo que é nos nossos plantões e nos nossos hospitais públicos, temos inúmeras dificuldades daquilo que é condições de trabalhabilidade. Essa é uma dificuldade real e que nós, médicos angolanos, sabemos e temos sempre, e alguns que estão sempre a lutar para o que se pode fazer. Então, temos inúmeras dificuldades e eu acredito que é uma luta titânica que nós vamos ter pela frente na implementação daquilo que é a telemedicina. Eu gostaria, agora já então de pergunta, gostaria de perguntar ao Dr. Carlos se, por exemplo, nos estados da Amazônia, que são os estados, eu acredito que são os estados mais longínquos dos estados do Brasil, se não tem existido também esse tipo de dificuldades das pessoas, por exemplo, poderem aceder àquilo que é a telemedicina, ou poder aceder a um médico, ou se quando chega um médico não chegam tardiamente e se conseguem transmitir realmente aquilo que sentem. Na verdade, nós temos hoje na Amazonas, criado por uma empresa que vocês devem conhecer, que é o Einstein, aqui em São Paulo, montou bases nesses locais pequenos da Amazônia, em lugares que só chegam com barco, e que tem uma enfermeira treinada e que faz o atendimento inicial, chama o médico para continuar o atendimento. Então, esses locais todos estão sendo atendidos desse jeito. Na minha central, eu também tenho isso. Eu tenho uma enfermeira que faz a triagem desse paciente e que depois chama o médico. Então, nós não temos essa dificuldade, não. Realmente, eu entendi tudo que você falou, mas eu creio que isso tudo vai se resolvendo justamente com aqueles pontos estabelecidos, que pode ser numa farmácia ou não, onde crie a condição de comunicação, que você tem uma enfermeira, no mínimo, ali, para fazer a intermediação com o médico. Então, isso se resolve facilmente desse jeito. Claro que eu entendi, mas, por exemplo, você tem lá uma cidade pequena, que tem 5, 10 mil habitantes, e que não tem nada. É melhor você ter um posto onde tem uma enfermeira que conecte com o médico e faça o atendimento do que ninguém, ou ela tomar uma conduta sozinha. Então, eu acho que realmente eu entendi. Só que outras coisas que você falou, existem, é claro, casos complexos que não vão ser atendidos mesmo, né? Nós não fazemos emergência em telemedicina. Nós temos aqui um estado que chama Mato Grosso do Sul, tem 87 cidades só. Cada cidade, a distância entre elas é coisa de 300, 400 quilômetros. Tem tribos de índios nesse estado que tem 40 mil habitantes e que são atendidos por telemedicina. Existe uma base em cada lugar desse e esses lugares da base fazem o atendimento e transmitem para um profissional médico que está ligado no plantão daquele dia, naquela hora. Então, eu acho que vale a pena tentar, doutor. Apesar de todas as dificuldades, se a gente não fizer alguma coisa, a gente não anda. Então, a prevenção primária vai começar também a ter uma vazão grande através da telemedicina. Eu tenho planos aqui, eu tenho plataforma para home care, onde as pessoas visitam as casas, tá? O enfermeiro visita as casas diariamente de determinados bairros que ele está contratado para aquilo, e na hora que ele está dentro da casa da pessoa, ele faz a comunicação com nós médicos. E nós acompanhamos junto com ele o que está acontecendo. Ele mede a pressão, ele tira os dados vitais todos daquela pessoa. E transmite para o médico naquele momento para que ele possa ter a conduta ou saber como está acontecendo. Nós estamos fazendo a integração atualmente de um relógio
onde a pessoa poderá captar, esse relógio capta frequência cardíaca, pressão arterial, oximetria, aviso de queda, aviso de fibrilação atrial e temperatura. E ele ainda tem um chip dentro. Ele vira relógio e telefone. Então, tudo isso para que a gente possa coletar esses dados automaticamente desses pacientes. Então, ele não precisa ser letrado, nem ter educação suficiente para entender como funciona. Nós vamos estar recebendo todos os dados dele. Então, existem outros meios que a gente possa resolver esse problema que você falou. Mas eu acho que é melhor tentar a telemedicina com mais das eficiências que você possa ter do que ficar parado e não fazer nada. Com certeza. Aproveitando o gancho do Dr. Carlos, né? Dizer também que há possibilidade de haver bunkers de consulta em campos mais remotos, né? Que vai ser uma caixinha, uma casinha pequena, com uma enfermeira com exatamente esses materiais para aferir a tensão arterial, a glicemia e outros sinais vitais, e a enfermeira faz a interconsulta com o médico, ou seja, o indivíduo não letrado já sabe que se quando tiver se sentir alguma coisa, vai até aquela casinha pequena aí que pode ficar na esquina da senzala, pode ficar junto de um shopping, pode ficar num ponto comercial, e nesse ponto estará uma enfermeira que vai aferir e vai fazer o contato com o médico. Agora, realmente cá em Angola nós temos um problema que é acesso à internet. Isso é um problema, como é óbvio. Mas temos que ter a vontade, primeiramente, de ir de forma agressiva e combater esses mesmos problemas. Obviamente que isso não será a SSD a tratar desse problema. Isso é um problema que nós temos que fazer chegar a instituições mais altas, exatamente para podermos, assim, ir nos infiltrando para melhor prospecção do problema. Vamos passar aqui ao Jordão. São muitas requisições, né? Antes de passar, eu queria dar um contributo, por favor. Esteja à vontade, por amor de Deus. Ok. Olha, muito obrigado, Dr. Carlos. Dr. Ivanildo, muito obrigado. É assim, eu queria dar um contributo por causa dessa questão da telemedicina, a democratização da telemedicina, ou seja, um programa nacional de telemedicina. Um programa nacional de telemedicina precisa de uma vontade política e institucional. Nós, como uma startup SSD, podemos ter a vontade de levar a telemedicina, mas se nós quisermos levar a telemedicina para todo o país e democratizar, dar o acesso à telemedicina para todos os angolanos, não depende só de nós. Depende, primeiramente, do Estado, o Ministério da Saúde, a Presidência da República, e depois das grandes instituições, como Sonangol, Unitel e tudo o resto. Quanto à questão da internet, porque realmente nós temos que copiar realidades paralelas. A Índia usa centros de telemedicina de nível comunitário, como dizia o Dr. Celestino, que são quiosques de saúde, que eles têm lá em zonas comunitárias que servem de ponto de ligação. A internet tem um problema. Na realidade, é um problema. Vou dar um exemplo. A Unitel consegue pôr uma plataforma disponível de forma gratuita em todo o país. Ou seja, eles têm uma rede de cobertura, só uma operadora telefônica tem uma rede de cobertura grande, eles podem tornar a plataforma gratuita. Isso é algo que nós temos estado a negociar e temos estado a tratar com a Unitel. E se tu consegues transformar uma plataforma de telemedicina para todo o país de forma gratuita, precisas só de grandes instituições que tenham vontade de fazer isso acontecer e consegues democratizar. Agora, quais casos serão atendidos por telemedicina e em quais regiões? Isso é uma coisa simples. As consultas de clínica geral são importantes, sim, senhora. Mas eu faço uma pergunta. Como é que é possível levar um neurologista a Jamba, em Angola, por exemplo? Jamba é uma zona muito longínqua. Como é que é possível, por exemplo, nós em Angola temos mais ou menos 4 cardiologistas pediátricos fazerem interconsultas para as 18 províncias e para os 264 municípios? A telemedicina não é um luxo para Angola, a telemedicina é uma necessidade, não é? Realmente, nós operamos há mais ou menos 7, 8 meses, não é? Isso é um processo que vai acontecendo e vai crescendo. Nós temos que mudar a mentalidade, primeiramente, dos médicos, para eles perceberem as vantagens que isso poderia trazer, e depois nós fazemos pressão para nós podermos ter um plano nacional de telemedicina. Se nós conseguirmos reduzir 70% das visitas aos hospitais em Luanda,
Conseguimos fazer interconsultas em todo o país, quando médicos especialistas a darem consultoria para todo o país. As consultas de especialidade não serão um problema, porque, em verdade, digo, uma consulta de neurocirurgia num hospital em Luanda, porque se nós formos às outras províncias, a maior parte das províncias não tem neurocirurgião, tem um período de carência de mais ou menos 6 meses. Para não dizer que depois de fazer essa consulta, o médico pode solicitar um exame e depois ele demorar mais 6 meses para apresentar o exame. Então é uma questão que nós temos que rever bem e discutir, porque nós temos que olhar isto como um processo. Não se come um boi, uma pessoa não come um boi sozinho, come por partes. Então nós temos que ir por partes, levar isso como um processo. E paulatinamente conseguimos chegar a todas as classes. Nós já realizamos muitas consultas na nossa plataforma. Realmente, não é bem a classe média alta só que faz a consulta, porque existe uma necessidade. E nós já tivemos muitas pessoas de classe média baixa a fazerem consultas no SSD, porque tem uma necessidade de ter acesso a um médico especialista. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos pensar em telemedicina como uma tecnologia só, mas não. O acesso a médicos de forma facilitada. Essa é a minha visão. Tá. Muito obrigado, doutor Idalés, pelo gancho. Vamos deixar apenas mais 2 questões. Eu sei que tem muitas mãos levantadas, mas o tempo urge, na verdade, e a média de trabalho. Vamos passar a palavra ao Jordão, que já levantou a mão já há um tempinho. Jordão, por favor, tem a palavra. Boa noite, doutor Celestino. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite. A minha pergunta era em relação às medidas de segurança no que toca à telemedicina. Como o doutor Carlos tinha dito anteriormente que há casos em que os doutores, para não pôr em causa a sua integridade, devem gravar ou devem tomar regalias de modo a não serem judicializados. Eu gostaria de saber quais seriam as medidas de modo a proteger a integridade dos pacientes, ou seja, quais seriam as medidas de segurança de modo a que não haja o vazamento de informações pessoais acerca do paciente, como em relação aos exames e entre outros. Obrigado. Nada. O Jordão, eu não seria a pessoa mais indicada para te responder isso, porque eu tenho um pessoal técnico, né? Uma equipe técnica de desenvolvedores, mas eu vou te falar mais ou menos o que eu já sei. Primeiro que nós trabalhamos com a Amazon, que é uma maior empresa de servidores com segurança. Todos os arquivos nossos são criptografados de ponta a ponta. Nós trabalhamos em cluster com 2 ou 3 servidores, fazendo a busca desses elementos todos, gravando em vários locais. Então, eu creio assim, que nós seguimos essa lei nova da LGPD agora, né, aquela Lei Geral da Proteção de Dados, e fazemos tudo para que nós, até hoje, nunca fomos invadidos. Mas já fomos tentados, mas não fomos invadidos. Mas dizer para você que eu tenho 100% de certeza é impossível hoje, no mundo de hoje, você afirmar. A gente faz tudo para que não aconteça isso. Mas eu, sinceramente, não afirmaria 100% que nós estaremos seguros. Há poucos dias, o próprio governo do Brasil foi invadido no seu banco de dados e expôs 212 milhões de dados de todos os habitantes. Entendeu? Então, é coisa difícil de você falar isso, mas nós fazemos toda a política necessária para que a gente esteja seguro dentro desses ambientes, tá? Tá. Obrigado, doutor Carlos. De nada, meu filho. Certo. Para fecharmos a noite, o senhor João Vieira, por favor, tem a palavra. Muito boa noite a todos. É com muita honra e felicito a esse encontro, né, da telemedicina. Parabenizo ao Dr. Carlos e também a empresa SSD, né, pelo projeto que vem sendo feito. Eu sou João Vieira. Sou João Vieira, sou enfermeiro especializado em estomaterapia, né? Sou diretor-geral do Centro Cura Freedom. Só para falar um pouco de telemedicina, a telemedicina aqui em Angola, nós temos que apoiar esse projeto do SSD, né? E apoiar também outros projetos que têm vindo aí. Isso porque eu tive uma experiência há pouco tempo
fomos solicitados para avaliar uma paciente, isso na Lunda Norte, né? Uma paciente que está com 10 anos com uma ferida crônica que não sara, né? E familiares solicitaram no serviço. Não como nós saímos daqui para lá, né? E então nós fizemos o possível de fazer uma consulta pelo WhatsApp, e nós conseguimos ver mais ou menos o que está se passando com essa paciente, né? Através mesmo de imagem, através do diário clínico, né? A anamnese, a história que os familiares contaram, e nós conseguimos ter alguns achados, né? E com isso nós pedimos alguns exames e estamos a acompanhar essa mesma paciente. Só para ver que com a telemedicina nós conseguimos atender pacientes muito distantes. Isso ajuda mesmo, porque há muita gente a sofrer, há muita gente com muitas dificuldades. E os profissionais cá em Angola, é o que há pouco tempo o Dr. Carlos mostrou, mesmo de fora ele conseguiu dar conta e nós aqui dentro conseguimos sentir, né? E nós somos poucos profissionais. Então, nós temos que apoiar e temos que continuar a bater as entidades mais superiores para ver se apoiam a telemedicina cá em Angola, para que mais pessoas possam auxiliar e a trabalhar e serem também atendidos, né, mesmo na telemedicina. Então, esse aqui é só o meu contributo que eu queria dar, né, para ver se nós apoiamos nós todos para que isso possa ser um facto, né, para todos os angolanos. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Realmente, o que ele está falando é verdadeiro, né? Apesar de a gente ter muita dificuldade, muita incerteza da reação do médico, da reação do paciente, na verdade, uma tentativa que vai trazer benefício inicial a poucas pessoas, porque muitos ainda não conhecem, mas vai crescer essa necessidade, essa oportunidade e todos vão acabar usando. Você está com o som desligado. Muito obrigado. Doutor Carlos, não temos palavras para dizer, né? Para exprimir o nosso agradecimento pela disponibilidade que teve em estar na nossa conversa, na nossa webinar aqui. Espero, do fundo do meu coração, contar com o Dr. Carlos em outras opções, em outras situações, não é? Em que podemos beber um pouco, quer da experiência, não é? E podemos interagir com maior clareza e brevidade possível nas próximas webinars. Tá bom. Deixa eu fazer um agradecimento primeiro. Você vai encerrar agora, Celestino? Sim, mas esteja à vontade. Não, você vai encerrar ou não? Não, é já para encerrar, mas está à vontade. Agradecer primeiro a todos vocês, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui juntos, de nós trocarmos informações, trocarmos experiências. Isso é muito importante, ainda mais sendo de países distantes, mas amigos, e eu acho que isso é maravilhoso. Eu quero me colocar aqui à disposição de vocês e todos. Depois vocês podem passar o meu contato para todos. O que me mandar de e-mail, eu respondo, a gente pode ir conversando, trocando ideia. Eu estou aqui, inclusive, eu falei para o Idalécio, e o que eu precisar de fazer por vocês para ajudar em termos de tecnologia, em termos de experiência, também estou aí disponível, independente de pensar em valores financeiros, não estou pensando em nada disso, estou pensando nos benefícios que nós podemos fazer para nossos irmãos. Tá? Conte comigo, conte com a minha empresa, e vamos para frente junto. E eu agradeço demais a oportunidade que nós estamos falando e me ponho à disposição de vocês para outras oportunidades. Muito obrigado. Em nome da SSD e de todos os presentes, feliz noite a todos os participantes, feliz noite, bom descanso. Terminamos aqui mais essa webinar. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Doutor Idalécio, por favor, para fecharmos. O doutor Celestino já fez o fecho, eu acho que é basicamente isso. Muito obrigado, doutor Carlos. Obrigado, doutor Celestino, mais uma vez. E Jean Ana, que está na parte técnica. A todos os presentes aqui nessa sala e os que estão a ver nas nossas redes sociais.
agradecer e dizer que nós temos que olhar para a telemedicina. Na realidade, temos que olhar para a saúde 4.0, uma conexão de tecnologia com a saúde e atendimento médico. Muito obrigado. Continuação do bom domingo e bem-aja. Um abraço.